Nessa videoaula eu vou falar sobre a declaração if como uma declaração que serve para o programa tomar decisões. Então vamos abrir aqui um novo script. Antes de trabalhar com if, eu vou apresentar para vocês uma função que é rnorm. O que é esse rnorm, né? Eu posso pôr o ponto de interrogação aqui na frente ou, ah, ou colocar o cursor aqui no meio da palavra e apertar F1. Então, com ponto de interrogação, vou dar o executar, né? Ctrl Enter. Então vai aparecer aqui o help. Por algum motivo o help está um pouquinho demorado. Está aqui, ó. Então vamos dar uma olhada. Deixa eu dar uma aumentada aqui. O que é? É enorme, né? Ele está aqui, distribuição normal de probabilidades. O que ele retorna? O que é essa função rnorm? Retorna um número aleatório, digamos assim, retirado de um conjunto de números que segue a distribuição normal de probabilidades. Então, aqui você tem a estrutura do rnorm, você tem o n, que é o número de números que você vai gerar, aqui min, média, aqui no caso por padrão, por default, média zero, e SD, Standard Deviation, por padrão, por default, desvio padrão 1. Então, se tem média zero, desvio padrão 1, né? Se a gente está tratando de uma distribuição normal padronizada, né? Então, vamos explorar agora essa função, né? Usar um pouquinho essa função, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, o que eu preciso fazer? Sim, agora sim. Acabou ficando um pouco bagunçado aqui. Pronto, melhorou. Então vamos lá, vamos ver o que isso aqui pode nos dar, né? Digamos que eu ponha aqui R enorme, eu ponha 1 aqui. Ele vai gerar um número dessa distribuição, que vem dessa distribuição aqui, ó. 1,0798. Vamos executar de novo? Olha como mudou. Cada vez que você executa, ele te dá um número diferente. Tá vendo que interessante? Um número diferente. E esse número pode ir, digamos assim, de menos infinito até mais infinito. Mas em geral vai estar entre menos 2 e mais 2, né? Vamos fazer uma anotação aqui. Então, vou por aqui, ó. Enfim, deixa eu fazer aqui. Então, menos 2, menos 1, 0, né, que é a média. Depois, mais 1 e mais 2. E pode ir adiante. Se vocês estudaram um pouco de probabilidade estatística, vão lembrar que aproximadamente 68% dos valores gerados vão cair nessa faixa entre menos 1 e mais 1. Alguma coisa como 95% dos valores gerados vão cair na faixa entre menos 2 e mais 2. E eu acho que 99, alguma coisa por cento dos números gerados caem entre menos 3 e mais 3. Enfim, vamos trabalhar aqui. Vou criar uma variável, essa variável eu vou chamar x. E essa variável vai armazenar um número retirado de uma distribuição normal padronizada. Então, R norm, vamos pôr 1 aqui, por exemplo. Então, aqui ó, foi criado o x 2,00 alguma coisa. Vamos executar de novo? Veja como muda. Menos 1, enfim, são números aleatórios que vêm dessa distribuição. Aqui ó, bem próximo de 1. Cada vez que você executa, ele gera um número diferente de uma distribuição normal padronizada, certo? Vamos agora começar com a declaração if, entender para que serve. Então, if, você tem abre e fecha parênteses, e
abre e fecha colchetes aqui, né? Então, aqui entre parênteses você tem a condição, por exemplo, se x for maior que 1, eu posso executar um comando aqui entre os colchetes. Então, vou pôr print, o que eu vou pôr na tela? Print, x é maior que 1. Então, vou rodar isso aqui. Selecionei tudo. Posso vir aqui no Run ou dar um Ctrl Enter. E o x resultou em menos 1,65. Veja que ele não printou nada aqui. Rodar de novo. X agora deu 1,19, que é maior do que 1. E aí ele printou aqui printou, né? Ele, enfim, apareceu aqui no console, né? X é maior que 1. De fato, nesse caso, x é maior que 1. Vamos melhorar um pouco aqui. Vou agora, então isso, a condição if traduzindo em português é se. Vamos fazer outra coisa. Agora, e se, deixe-me pensar, e se for menor que 1? Deixa eu pensar aqui, menor que 1, bom, x maior que 1, né? E se eu colocar aqui, ó, x maior que 1, eu posso pôr uma outra condição aqui, fora desse colchete, ou melhor, uma outra declaração, que é else. Else, traduzindo em português, é senão. Else, deixa eu ver aqui, else, o caso contrário, vou pôr aqui print, print o quê? Maior do que 1, print menor ou igual a 1. Então, esses números gerados por essa função rnorm, se forem maiores do que 1, ele vai aparecer aqui no console maior do que 1. Se for menor ou igual a 1, vai aparecer essa mensagem, menor ou igual a 1. Então, vamos ver. Vou executar todo o código. Repare que o número deu menos 0,719. Então, printou aqui que é menor ou igual a 1. Vamos de novo, executar de novo o código. De novo apareceu um número menor que 1. Aqui também de novo um número menor do que 1. Outra vez, vou executar algumas vezes até aparecer um número maior do que 1. Aqui ainda é menor do que 1, você vê no console. Agora deu maior do que 1. E aqui no console apareceu x é maior do que 1. Tá? Então, essa é uma das formas de se usar. Bom, e agora se eu quiser expor uma mensagem quando o x cai no intervalo entre, digamos, menos 1 e mais 1. Então vamos trabalhar aqui. Vou colocar esse código novamente. Então eu vou copiar aqui. Se estiver entre mais 1 e menos 1. Então, aqui eu tenho, ó, se o x for maior do que 1, ele vai imprimir aqui no console, x é maior do que 1. E agora no else, eu posso melhorar aqui. Então, dentro do else, eu posso colocar um if. Então, else, vou por aqui, if, quer dizer, se, né? If, deixa eu pensar aqui, se o x for, deixa eu pensar, maior do que 1, maior ou igual que 1, então maior ou igual que 1, então o que ele vai fazer? Aqui eu vou ter que abrir um outro colchete, colchete. Então aqui eu vou pôr print, deixa eu pensar aqui, maior ou igual que 1, se for maior do que 1, na verdade eu vou pôr aqui maior ou igual que menos 1, tá? Print, vamos ver se tem lógica aqui. Então, olha só,
Se o número for maior do que 1, ele vai imprimir x é maior do que 1. Se o número for maior do que 1. Caso contrário, se o número não for maior do que 1, se o número não for maior do que 1, ele vai imprimir alguma coisa se o número for maior, deixa eu pensar aqui, maior que menos 1. Então aqui, ó, vou colocar x é um número entre menos 1 e mais 1. Vamos ver se a lógica faz sentido? Então, enfim, se o x for maior do que 1, aqui embaixo vai aparecer x maior do que 1. Caso o x não seja maior do que 1, ele passa aqui para o else. Aí, se o x for maior que menos 1, ele vai printar. O x é um número entre menos 1 e mais 1. Ele não vai pegar um número maior do que 1, porque nessa primeira declaração, nesse primeiro if, ele pega números maiores do que 1. Esse segundo if vão pegar números entre menos 1 e mais 1. Deixa eu limpar o console para ficar mais claro. E vamos rodar isso aqui. Ctrl Enter. Então, o x deu 0,53, que é um número entre menos 1 e mais 1. É o que apareceu. Vamos executar de novo? Também 0,39, mesmo resultado. Menos 1,36. Pois é, né? Com menos 1,36, ele não colocou nada aqui. Então, deixa eu ver o que eu poderia colocar. Deixa eu ver aqui. Else, if. Eu acho que eu poderia colocar um outro if aqui dentro. Deixa eu pensar aqui. If. Talvez gere erro. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos pôr um else. Depois que fechou o else aqui, vamos pôr um outro else. Else if x, deixa eu ver aqui, menor que menos 1. Vamos ver, x menor que menos 1. Vamos printar, print, x é menor que, mas por algum motivo, sim, tá aqui, ó. Demorou um pouquinho para aparecer. Então, ó, na verdade aqui por algum motivo demorou um pouco, ó. Esse menos 0,3 é um número entre menos 1 e mais 1, certo? Vamos rodar de novo. Menos 0,68 também é um número entre menos 1 e mais 1. Nossa, que coisa incrível, deu 1 ali. Você vê aqui no canto direito superior, né? Executar aqui, x deu 0,77, é um número entre menos 1 e mais 1. Executo de novo. Eu quero um número menor que menos 1. Aqui é um pouco raro. Aqui deu um número maior do que 1, é o que apareceu aqui. Vamos rodar aqui até aparecer um número menor que menos 1. Esse é maior que 1, vamos ver. Estou começando a desconfiar desse gerador de números aleatórios aqui do R. Vamos lá. Então, aqui é um número mais raro de aparecer. Mas está aparecendo para o lado positivo, mas não para o lado negativo. Muito estranho isso. Mas pode ser simplesmente mera coincidência. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos apelar para a ignorância. X igual menos 1,1, por exemplo, 1,1. E vou executar isso aqui, só para ver se a lógica aqui essa lógica funcionou. Então, x menor, x é menos, x aqui é menos 1,1, né? Ó, x menos 1,1.
Aí eu executo isso aqui, o x é menor que menos 1. Então, deu certo aqui esse laço, né? Bom, próxima aula eu posso aperfeiçoar um pouco essa ideia, ou a gente pode até melhorar um pouco aqui ainda, tem um tempinho, fica um pouco longa a aula, mas eu poderia colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, poderia pegar isso aqui e fazer de uma forma simplificada, usando não o else mais o if, mas o else if. Então, aqui, vamos lá. Se if x maior do que 1, então vejamos o que nós vamos ter. Nós vamos print x maior que 1, né? X é maior que 1. Até aqui nada de novo, mas agora em vez de pôr else, simplesmente vou pôr o else if. Else if. Tem o if, eu tenho que abrir e fechar parênteses aqui. Se o x for, deixa eu ver aqui, maior ou igual que menos 1, então vai ter outra mensagem a ser impressa. Então, print x é 1. Número entre menos 1 e mais 1. E por fim, ainda, se for menor que menos 1, então eu posso pôr aqui else, que print x é menor que menos 1. Então vamos rodar isso aqui. Rodar, não Ctrl Enter. Então, 0,04 é entre menos 1 e mais 1, vamos rodar de novo. Maior que 1. Olha, finalmente apareceu um número menor que menos 1 aqui para mostrar que deu certo, tá? Bom, por essa aula tá bom, né? Próxima aula continuamos.